você estar participando de um seminário não é o mesmo que estar participando de um grupo de avivamento. Primeira coisa. Então hoje nós teremos aqui ensino, muito conhecimento, para que eu possa trazer para a minha vida e esse conhecimento fazer com que eu entenda e veja o reino de Deus de uma forma diferente e de uma forma que eu vou alcançar o meu potencial para fazer o melhor para ele. Amém? É a primeira coisa. A segunda é você entender que aquilo que Deus quer falar ao seu coração, Ele quer falar ao seu coração. Não é da pessoa que está do seu lado, à direita, nem à esquerda, mas quer falar com você. E todo aprendizado nós precisamos aprender para colocarmos em prática. Eu tenho certeza que muitos aqui, se não todos, são profissionais em alguma área, sim ou não? E você, para se aperfeiçoar naquilo que você é profissional, você precisa fazer o quê? Aprender. E só aprender vai resolver? Vai adiantar? Não vai. Você se torna um bom profissional à medida que você coloca em prática aquilo que você aprendeu. Dependendo da sua área de atuação, é bem verdade que as primeiras pessoas são cobaias, não é assim? São as pessoas que vão, você vai fazer um teste do seu conhecimento com ela. Mas no reino de Deus é diferente. Quando nós aprendemos e começamos a colocar em prática, não são as pessoas que são acrescentadas, mas nós é que somos acrescentados. Então que você possa sair daqui aprendendo. E aquilo que você aprender, que você possa colocar em prática, para que o reino de Deus cresça, e acima de tudo, para que você cresça no reino. Amém? Imagine, Jesus falando sobre João Batista. João Batista foi uma pessoa que foi cega? Sim ou não? Sim. Ele serviu ao seu propósito, serviu aquilo para o qual ele foi chamado. E Jesus disse: olha, João Batista no meu reino é o melhor, é o menor. Agora imagine, se servindo como ele serviu, ele foi chamado de menor que nós que viemos após ele. Imagine nós quando nós servimos ao Senhor, espírito, alma e corpo. Seremos muito maiores. Amém? Você que está aí com a sua Bíblia, abra o livro de Filipenses, no capítulo 2. Vamos estar lendo do verso 5 ao 8, para estarmos iniciando nessa noite de hoje. Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 8. Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 8. Todos encontraram? Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pai, nós te louvamos, exaltamos ao Senhor pela tua palavra. Deus, que agora o Senhor possa falar aos corações de cada um desses irmãos que estão aqui, que a palavra entre, ó Deus, e que ela caia em boa terra e produza os seus frutos, para que eles possam crescer no reino do Senhor. Assim eu orar em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, esse seminário ele tem como tema chamados para servir. É um tema que nós dividimos em 4 partes. Então, seja uma parte completa a outra. Se você quer sair daqui, se você quer chegar ao final com tudo sobre servir ao Senhor, que nós propomos a falar e a compartilhar com os irmãos aqui, né? Então não perca os episódios. A moda hoje é ver série, não é assim? Então não perca os episódios, desde o primeiro, o segundo, o terceiro, e toda série, rara exceção, o melhor episódio que você sempre fica na expectativa é qual? O último. É bem verdade que tem alguns últimos aí que te decepcionam, né?
você fica contrariado, mas não será o caso aqui. Venha, ouça hoje, sábado à tarde, mais uma, início da noite, mais outra, e o grande final no sábado à noite. Amém? Então, ser servo, querido, é algo que Deus nos chamou para fazer, é algo que Deus nos chamou para ser, é algo que Deus nos chamou em primeiro lugar para isso, para servir. Deus, quando Ele olhou lá do alto para você, até mesmo quando Ele te fez, Ele já traçou uma rota, traçou um caminho para você seguir. E às vezes nós deixamos de seguir pela nossa própria desobediência, por aquilo que nós queremos fazer, de acordo com a nossa própria vontade. E aí, muitas das vezes, quando nós fazemos algo fora da direção de Deus, daquilo que Deus tem planejado e projetado, muitas das vezes dá errado. E aí nós corremos para onde? Corremos para o Senhor e falamos: socorre, ajuda. Mas Ele traçou algo para nós vivermos. E quando Deus Ele nos cria e fala: olha, o meu filho, a minha filha vai me servir, vai ser um filho que eu criei para que possa a minha glória resplandecer através da vida dele. Então, a primeira coisa que Deus entende que nós, como filhos, vamos fazer é servir. Não é cantar, não é fazer parte da equipe de louvor, não é fazer parte da equipe de intercessão, não é pregar, mas é servir. E agora eu preciso entender, queridos, que servir vai muito além daquilo que eu imagino como estar aqui no altar fazendo parte do louvor. Vai muito além disso. Porque estar aqui no altar fazendo parte do louvor, ou estar aqui no culto ministrando, é bom, não é? Para quem gosta do seu ministério é bom. Eu acho tremendo. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus, eu fico agradecido. Então, você gosta, mas eu te pergunto: quantos gostam de, num domingo à tarde, vir para a igreja para limpar e organizar a igreja? Quantos gostam, em um grande evento, fazer parte da equipe que vai trabalhar naquele evento, organizando as coisas antes, organizando as coisas durante, organizando as coisas depois? Quantos gostam de fazer parte da equipe de trabalho da igreja que vai lavar os banheiros? Quantos gostam de fazer parte da equipe que vai fazer parte da construção da igreja, de alguma coisa? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que servir vai muito além de estar apenas no altar. Se às vezes na nossa mente, na nossa cabeça, nós temos que servir é estar no altar, fazendo parte da equipe de louvor, estar pregando, já é o suficiente, eu já estou servindo, a minha ideia e concepção de ser servo está totalmente errada. Porque no texto que nós lemos, diz que Deus, o Senhor Jesus, mesmo sendo Deus, Ele se dispôs a sair dos céus e vir para a terra, assumir a forma de homem e morrer uma morte de cruz. O interessante é que Paulo, a escrever aos Filipenses, ele deixa isso bem claro. Ele diz: olha, Jesus ele morreu e se dispôs a morrer em morte de cruz. Ele enfatizou a questão da morte de cruz, por quê? Porque na época de Jesus, a morte mais vergonhosa que existia era a morte de cruz, porque ela era destinada apenas aos bandidos e às pessoas que não eram bem vistas na sociedade daquela época. Então, a morte de cruz estava destinada a ladrões, rebeldes, incitadores, assassinos, e foi nessa categoria de pessoas que Jesus foi colocado. Mas ele não se preocupou com isso e deixou o seu reino, deixou a sua glória, deixou de ser rei para se fazer servo. Mas muitas das vezes, querido, nós, quando aceitamos a Jesus, vivemos de uma forma e queremos trazer essa forma que nós vivemos, às vezes errada, com alguns conceitos, para a nossa vida cristã. E aí é onde as coisas não funcionam, porque a lógica de
Deus é uma lógica diferente da lógica humana, sim ou não? Sim. E existem muitos textos bíblicos que falam sobre isso. A minha esposa até falou, a palavra de Deus fala, olha, se você quer ser grande, você precisa ser pequeno. Se você quer receber, você tem que dar. É juntar? Não, é dar. Então a lógica de Deus sempre é contrária à lógica humana. E às vezes nós aceitamos a Jesus, estamos na igreja e queremos carregar a lógica daquilo que vivemos para a igreja. Quantos aqui são casados? Só homens, levanta a mão. Homens casados. Imagine você na sua casa, antes de se casar, você era solteiro. Imagine que você morava com seu pai, com sua mãe. Sim? Raras exceções. Quando você é solteiro, você está na sua casa, morando com seu pai, com sua mãe. Quem faz a maioria das coisas para você? Cozinha, lava, passa, arruma. É você mesmo ou é a mamãe? É a mamãe, não é? É a mãe que faz isso. E quando você se casa, de repente você quer levar essa forma sua de vida para o seu casamento. E aí você casa com uma pessoa onde, como eu estou falando de homens, você casa com uma mulher aonde ela era também a filhinha da mamãe. Quem fazia para ela? E aí de repente ela se vê numa situação que ela precisa fazer e do lado dela tem um camarada que quer que ela faça. Dá certo isso? Aos trancos e barrancos, né? Aprender um com o outro vai dando certo. Mas da mesma forma, quando você aceita Jesus e vem para a igreja, você é uma pessoa que a sua mãe praticamente fazia todas as coisas. Então quando você é convidado para estar na igreja e ajudar na faxina geral, lavar as cadeiras, limpar os ventiladores, dar uma geral no chão, dar uma geral nas cortinas, o seu primeiro pensamento é o quê? Rapaz, eu não fazia isso nem na minha casa. Eu vou fazer isso na igreja. Está errado, eu não faço nem na minha casa. Pensamento é a forma de viver que você traz de quando você não conhecia Jesus para dentro da sua nova vida em Cristo. Queridos, nós somos chamados para servir. E quando fala servir, não especifica, olha, você vai servir apenas levando água, você vai servir apenas distribuindo envelopes, você vai servir apenas cantando. Não, é para servir para aquilo que precisar. Essa semana, eu conversando com um colega do trabalho, eu achei interessante algo que ele falou. Lá tem um senhor que trabalha comigo, quem conhece mais a fundo, conhece o meu trabalho, tem um senhor que trabalha comigo. Ele já é um senhor de idade, já tem mais de 60 anos, mas está lá trabalhando. E assim, pela idade dele, pela dificuldade dele, a gente costuma até pegar no pé dele e diz que ele é o famoso Mossé. Porque, para quem não sabe, eu sou policial civil, trabalho na delegacia do Nova Esperança. E aí chega uma pessoa para poder fazer ocorrência, ele pula para um outro fazer. Chega outra pessoa para fazer ocorrência, ele pula para um outro fazer. E chegou um rapaz lá, administrativo, a gente chama de administrativo. E aí, gente, essa semana pegando no pé dele, falou para ele, olha, agora você está no paraíso, né? Porque chega você tem uma pessoa para colocar para fazer o seu trabalho. Chega você tem outra pessoa para colocar para fazer o seu trabalho. E aí, falando com esse administrativo, chegou e falou, você não deixa ele ficar aproveitando de você, não. Ele falou, não, meu pai, deixa eu falar, eu não acho que não. Porque quem é útil, dificilmente vai sair daqui. Eu parei, pensei, falei, rapaz, me faz sentido. Então, queridos, entenda isso. Quem é útil no reino de Deus tem o seu valor. Quem é útil no reino de Deus tem o seu valor. E você precisa se tornar útil e querer ser útil. Eu falo para as pessoas o seguinte, já tenho algum
alguns anos de caminhada de vida cristã, já passei por algumas igrejas, e eu falo para as pessoas o seguinte: você não vai ver diferente em qualquer lugar, em qualquer igreja que você for. Ela tenha 50 pessoas, ela tenha 500 pessoas, o grupo, o núcleo de pessoas que servem ao Senhor nesse tipo de trabalho sempre vai ser o mesmo. Então, às vezes você fala assim: nossa, hoje está difícil, existe alguns irmãos que trabalham demais porque não tem outros irmãos para poder fazer. Não se engane. Se tiver 50, 100, 500, vai ser sempre as mesmas pessoas, porque aquelas pessoas é que têm a disposição de servir no seu coração, independente daquilo que se tem ou não outras para fazer. Você já viu aquelas pessoas que vai fazer uma cantina na igreja, ela está, vai fazer uma faxina geral na igreja, ela está, vai fazer uma coisa, ela está, ela sempre está. Tem sempre essas pessoas, da mesma forma que sempre tem aquelas que nunca estão. Aquelas que nunca estão, porque ela não tem isso no seu coração, ela não tem essa realidade implantada na vida dela. E não entenda, queridos, eu costumo falar o seguinte: o ministério de Jesus, ele teve base em 3 princípios ou 3 pilares: discipulado, serviço e evangelismo. Então imagina, se a base do ministério de Jesus, um dos pilares foi servir, como eu lhe digo que sou filho dele, não posso ter isso na minha vida. Quero só ficar como meu colega de trabalho, né? Não precisa de ajuda hoje na igreja. Não, vou empurrar para o outro irmão que ele vai. Não precisa de fazer isso na igreja. Não, pode deixar que o irmão Edson está lá firme e forte, eu não preciso ir. Não precisa de fazer isso, eu vou para a igreja. Não, pode deixar que a pastora Lúcia está lá, a irmã Fátima, estão na rede do batente. E depois eu quero ser reconhecido como um filho de Deus. Jesus, ele é nosso exemplo em todas as coisas, sim ou não? Na prática, não. Aliás, na teoria é para ser, mas nem sempre é. Queridos, se nós seguíssemos os passos de Jesus, era para dar briga, para que ele pare a igreja nos domingos. Era para ter um tumulto aqui grande. Não, esse domingo é eu. Não, não vai ser você não, é eu que vou. Não, você de forma nenhuma, eu que vou. Se nós seguíssemos os passos de Jesus como um exemplo, nós às vezes falássemos: não, vamos fazer uma cantina. Era para ter briga para quem ia fazer essa cantina. Mas é assim que acontece? Nem sempre. Porque o nosso entendimento de servir, infelizmente, está deturpado. Ah, pastor, mas eu trabalho, eu tenho os meus afazeres. Queridos, eu quero que você me aponte, dentre os 12 discípulos de Jesus, qual que ele chamou que estava à toa? Que não estava fazendo nada. Estava tipo assim: Jesus passou, você está à toa, aí você não está fazendo nada, vamos caminhar comigo. Qual? Nenhum. Todos tinham trabalho. Tinha empresários do ramo da pesca, tinha auditor fiscal, todos tinham o seu trabalho, o seu a fazer, mas mesmo assim eles decidiram por servir, por caminhar com Jesus e aprender o ministério de servir. Então entenda, a questão de você colocar o seu trabalho como impedimento para que você possa servir na casa de Deus, não cantando, não pregando, mas servir fazendo um trabalho pesado que precisa ser feito. Quando você chegar diante do Senhor com esse argumento, Ele vai olhar para você e vai sorrir. Ele vai te dar N passagens da palavra dele e vai derrubar o seu argumento rapidamente. Então eu preciso entender isso, que se Jesus é meu exemplo como servo, eu tenho que fazer e agir como ele fez.
como ele fez. Queridos, imagine caminhar. Nós estamos num tempo de calor. Sim, né? As chuvas começaram a falar, está um calor. Quantos aqui gostam de andar? Não falo fazer caminhada, não. Andar é diferente de você gostar de fazer caminhada, até mesmo porque às vezes é necessário. No meu caso, eu não gosto de andar, não gosto de caminhar, tenho dificuldade, eu não gosto. Né? Mas, quem que gosta de andar? Andar mesmo, sair da sua casa e andar. Vamos supor, vamos imaginar que você mora lá do outro lado do corpo, você precisa ir na lotérica que fica lá perto do Bretas. Aí você vai todo feliz caminhando, satisfeito. Todo mundo gosta? Dificilmente, né? Dificilmente. O pastor disse que pode ter porque gostava, né? Pastor, mas eu não gosto. Né? Não sei se eu já contei isso aqui uma vez, eu vou repetir. Né? Certa vez eu precisava sair da minha casa, quem sabe eu moro do outro lado ali, e precisava ir até a lotérica de frente o Bretas. Estava sem carro, sem moto, eu olhei para minha esposa, falei, princesa do céu, como é que eu estou fazendo para mim ir daqui para lá? Só o sangue do cordeiro. Irmãos, eram umas 11 e pouco da manhã. Falei, não tem jeito, não tem para onde correr. É o jeito, né? Abri o portão triste, abatido, e comecei a caminhar. Eu acho que quando eu andei uns 15 metros, passou uma pessoa por mim de moto, buzinou. Ô, Benoí, beleza? Opa! Falei, vem cá. O cara de moto voltou. Você está indo para onde? Não, eu vou ali para o Jurandir. Jurandir é um cabeleireiro de frente à delegacia de Social. Falei, rapaz, você podia deixar eu lá. Porque eu já pensei rápido. 11 e pouco, Jurandir mora num tremendão. Ele sai meio de pouco, eu vou de carona com ele, ele vai me deixar lá na porta. E assim eu fiz, né? Peguei o cara de moto, ele me deixou no Jurandir. Esperei uns 40 minutos. Ele foi para o almoço, fui com ele. Parei lá na lotérica. Falei, beleza, né? Resolvi o problema para ir. Falei para voltar, né? Apesar de ser tudo descida, mas tem que andar. Eu falei, ô Jesus, vamos lá, o Senhor tem me ajudar. E aí a sorte, pai, quando eu estava quase chegando na minha vez no caixa, apareceu um conhecido meu. Quando você podia pagar isso aí para mim, você já está aí. Falei, não, pai. Na hora que eu fui devolver o documento para ele, eu falei, pai, você está indo para onde? Não, eu vou lá com o nome esperando. Você está de quê? Estou de carro. Falei, então vamos embora. Fui e voltei na boa. Não gosto de andar. Mas eu te falo, andar não só é gostoso. Mas para quem é enchendo com a gente assim, começa a suar e transpirar um negócio tenso. Eles agora imaginem andar num deserto. Andar num deserto, sem sombra, sem nada. É o que Jesus fazia como nosso modelo para nos servir as pessoas, levar cura para quem precisava de cura, levar a palavra para quem precisava ouvir a palavra de Deus, levar libertação para quem precisava de libertação. Hoje é tranquilo, né? Minha esposa esteve, eu estive, o pastor José, o pastor Conceição esteve em Israel. Hoje você andar de Jerusalém para Betânia é tranquilo, dá só andar. Você andar de Jerusalém para o Monte das Oliveiras, ou você sair do Monte das Oliveiras e ir para qualquer outra das cidades próximas, é tranquilo, tudo asfaltado, sombra. Mas na época de Jesus não era assim. E ele caminhou. Ele não deixou que isso fosse impedimento para cumprir a sua missão como servo. Então nós, como servos do Senhor, nós precisamos prestar o nosso serviço a Ele. E as características do serviço cristão é um serviço com humildade, é um serviço que exige sacrifício e é um serviço desinteressado. Quando você se dispõe a servir ao Senhor, você se dispõe a fazer nesse nível. Quando eu falo sobre a oferta aqui, os irmãos que ouvem, falam que todas as vezes que você vai ofertar, você vai falar ao Senhor que você está ofertando a sua semente, dando nome. Não é uma troca. Quando eu falo de servir aqui, você precisa servir realmente de forma desinteressada. Você não pode nem propor uma troca, porque já está errado, você já não está servindo de forma desinteressada. Irmãos, vamos longe não.
Quando é que o crente mais está na igreja ou na sua própria casa orando? Com mais fervor. E ora, e jejuma, e vem para a igreja e vai para o monte. Quando na fase do crente que ele faz isso? Quando está tudo bem, está as mil maravilhas. É assim? Quando o dinheiro está caindo na conta, o PIX, né, meu amigo? Está caindo na conta, quando ele está viajando, está desfrutando das praias, aí é que ele ora bastante e jejuma. É assim? Não. É o contrário, não é? É quando ele está sofrendo lutas, tem dificuldade, aí é que ele vem e se entrega à oração, se entrega ao jejum, se entrega ao sacrifício. E vocês já observaram que, infelizmente, a nossa ideia de condição de servir está associada a isso. Inconscientemente, está associada a isso. Ah, não, estou precisando receber algo de Deus, eu vou começar a trabalhar mais na igreja. Eu vou começar a fazer algo mais na igreja. Eu vou começar a me ocupar mais na igreja porque eu estou precisando da bênção de Deus. E aí, às vezes, não acontece, ou pela misericórdia de Deus acontece, mas está fugindo da característica que é fazer e prestar um serviço ao Senhor de natureza desinteressada. De natureza que você não busca fazer de uma forma que te sacrifica. Entenda comigo. Servir. Repita comigo. Servir. Nossa, que fraqueza. Agora para Jesus ouvir. Servir. Está associado ao sacrifício. É assim ou não, irmãos? Você de repente está lá na sua casa vendo a sua série preferida, ou vendo outro programa, ou até mesmo descansando. De repente você precisa fazer algo na igreja. Você vai sair do seu conforto, fazer aquilo que você gosta para estar na igreja fazendo algo. Sacrifício. Se você sai murmurando, irmão, não sai, já fica lá. Você já perdeu a bênção antes de sair. Então, se você se dispôs a fazer, faça com alegria. Isso não são palavras minhas, eu parafraseei de alguém que é mais próximo do que meu próximo, o meu próximo mais próximo, quando me pede, amor, faz isso para mim. Aí eu vou aprendendo, né? Porque sempre eu faço aquela cara, né? Está no nível só da cara, antes eu reclamar. Aí ela sempre fala isso, se vai fazer, faça sem reclamar. Porque, como eu falei, temos irmãos casados aqui, não tem? Quando sua esposa pede algo, a princípio você não gosta. Fala até às vezes, né, dependendo do seu nível de loucura, ou do seu nível de coragem, você fala assim, não vou fazer. Mas no final das contas, o que acontece? Acaba fazendo. Não é só eu que sou assim. E aí ela fala, se vai fazer, faz sem reclamar. Se você se dispôs a servir ao Senhor, se você se dispôs a estar na igreja, fazendo algo para Deus, faça sem reclamar. Faça sem reclamar para que Deus possa encontrar alegria naquilo que você está fazendo. Para que Ele, ao olhar para você, possa dizer, bom e fiel servo. Essa é a característica da natureza do serviço cristão. E é um serviço desafiador, irmãos. É um serviço desafiador. Como eu falei, quem quer sair do conforto do seu lar para estar aqui fazendo alguma coisa? Ninguém quer. Mas aqueles que o fazem por amor. Aqueles que o fazem isso porque tem no seu coração. Até mesmo você, por estar aqui essa noite, já é bem aventurado. Sabia disso? Porque você se dispôs a deixar aquilo que você poderia estar fazendo nesse exato momento para estar ouvindo e aprender como ser certo. E tenha certeza que Deus irá te abençoar de forma tremenda. Amém? Coloque a mão no ombro da pessoa que está do seu lado aí. Coloque a mão aí no ombro dela. Agora olha para ela e ministra uma palavra de bênção na vida dela.
Ministra uma palavra de bênção, querido. Olha para ele e ministra uma palavra de bênção. Você é agraciado de Deus. Você é ungido do Senhor. Você é um servo desinteressado. Você é uma pessoa que Deus chamou e escolheu para servir. Amém? A pessoa que você ministrou aí depois fé nisso, então vai acontecer. Amém? Queridos, todo o caminho da glória passa por servir. Nós costumamos dizer que o caminho do trono do Senhor Jesus passou pela cruz. Não existe trono sem cruz. Não existe trono sem cruz. Então o caminho do servo é um caminho de desafios. O caminho do servo é um caminho de dificuldade. O caminho do servo é um caminho de renúncia. O caminho do servo é um caminho de sacrifício. Não entenda que existe serviço sem sacrifício. Você vai precisar abrir mão de algo, de alguma coisa, seja do seu tempo, seja da sua tranquilidade, seja do conforto do seu lar, ou às vezes até mesmo seja financeiramente. Algum sacrifício vai exigir da sua parte, porque o servir exige sacrifício. Imagine aquela cena, quando Jesus ali, antes da sua morte, reúne com seus discípulos, coloca uma toalha, pega uma bacia, um balde, começa e chama um por um para lavar os seus pés. Quando a gente lê aquela passagem sem entender o que aquilo significa, naturalmente falando, não falando espiritualmente, mas naturalmente falando, a gente entende a que ponto, a que nível Jesus chegou para nos servir. Porque aquele trabalho deles era feito somente pelos servos naquela época. Quando você chegava numa casa, num lar, é claro, de uma pessoa que tinha um maior recurso financeiro, já tinha um servo preparado para que quando chegasse a visita, o servo ia com o balde, com as toalhas, lavar os pés daquele convidado, daquele visitante. Era um trabalho que era feito por alguém que estava numa classe inferior, abaixo do seu senhor. Era um trabalho que era feito por alguém que às vezes era um escravo. Então Jesus, com o seu exemplo, ele disse isso para os seus discípulos: olha, mesmo eu sendo rei, sendo Senhor, vocês me chamando de Senhor, eu estou aqui para servir. E é isso que eu preciso entender como meu chamado individual da parte do Senhor. Eu fui chamado para servir, não para ser servido. É claro que quando você vive em uma igreja onde as pessoas entendem isso, todo mundo vai ser servido, sim ou não? Todo mundo vai ser servido. Por quê? Porque o irmão Edson fala: olha, eu fui chamado para servir, eu vou servir o irmão Romildo naquilo que ele precisar. Mesmo ponto que o irmão Romildo vai falar assim: olha, eu fui chamado para servir naquilo que precisar, eu vou servir o pastor Júnior. O pastor Júnior, no mesmo tempo, fala: olha, aquilo que eu puder fazer, servir o irmão Edson, eu vou fazer. Então, assim, todos entendem que são chamados para servir, mas ao mesmo tempo são servidos. Mas quando a minha mente, como eu falei, vem daquilo que eu vivia no mundo e trago para a minha vivência na igreja, eu só quero ser servido. Eu procuro ocupar posições para estar acima de outros. Eu procuro ocupar posições para ter privilégios. E não é assim, queridos. Pelo contrário, quanto mais posição você ocupar, quanto mais você subir, mais vai ser exigido da sua parte. Mais vai ser exigido da sua parte. Mais você vai ter que prestar contas. Mais você vai ter que chegar diante do Senhor Jesus naquele dia e prestar conta daquilo que Ele te deu e daquilo que Ele confiou a você. Então, o chamado para servir é um chamado individual para cada um de nós, para que possamos servir ao Senhor em espírito e verdade,
para que possamos servir com o nosso corpo, com a nossa alma e com o nosso espírito, para que nós possamos servir a Ele de forma que agrada a Ele, para que nós possamos servir a Ele de forma que Ele se alegre com o nosso trabalho, com o nosso serviço. Existem maus servos? Existe. A Bíblia mesmo tem uma palavra que fala sobre isso. O Senhor chega e fala: olha, mau servo e negligente. Então, da mesma forma, queridos, existe o bom servo, o servo que é fiel, o servo que é atento. Existe o mau servo, o negligente. E não se engane, quando nós chegarmos diante do Senhor Jesus, vamos prestar conta das nossas ações. E de acordo com as nossas ações, Ele irá dizer para nós: bom e fiel servo. Ou então Ele irá dizer: servo infiel e negligente. Mas como assim, pastor? É assim que a palavra diz. A Bíblia diz que quando nós estivermos diante do Senhor, a nossa vida vai ser passada como um filme. E aí, às vezes a gente fica pensando: não, mas todo mundo vai ver. Não, é só você mesmo e Jesus que vai estar sabendo o que está acontecendo. Então não terá argumentos para que eu possa apresentar diante de Deus para justificar a minha negligência, justificar a negligência do meu chamado. É claro que todo bom servo, ele tem embutido no seu chamado as suas recompensas. Agora, para a pessoa que está do seu lado, diga para ela: o Senhor Jesus tem recompensa para aquele que é o bom servo. O seu trabalho, meu querido, não é em vão. O seu trabalho não é em vão. Aquilo que você faz para o Senhor, com essas características: desinteressado, sacrifício, e faz por amor, porque você tem isso no seu coração, tem a retribuição. E essa retribuição pode ser dada aqui enquanto você está na terra, pode ser dada no céu. Nós não sabemos quando nós podemos receber, mas uma coisa é certa, que é certeza: todo o nosso trabalho será recompensado. É isso que a Bíblia diz, é isso que a Bíblia nos garante. Então não entendo por que nós temos dificuldade em servir. Porque quando faz um apelo, faz um chamado, nós temos dificuldade de levantar as nossas mãos e nos propormos a ajudar, e nos propormos a estarmos presentes. O chamado do Senhor é para despertarmos para o serviço. Quando o Senhor Jesus fala do evangelismo, eu gosto de usar a mesma aplicação para essa situação. Ele olha para os campos e diz: olha, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. É a mesma coisa do trabalho da igreja, querido. O trabalho é muito, mas poucos são os servos. São aqueles que se dispõem a fazer, são aqueles que se dispõem a ajudar, são aqueles que se dispõem a servir. Saiba que até coisa sobrenatural pode acontecer na sua vida quando você está servindo, desinteressado e de coração. Você pode ser abençoado, você pode receber um dom. Deus pode fazer algo que você espera há muito tempo, naquele momento que está no meio espiritual. Você pode fazer isso. Você pode receber isso, mas quando o seu coração é disposto a servir. As melhores coisas que recebi da parte do Senhor, não que o que Ele tem me dado agora é tudo, não, mas as melhores, foi no início da minha vida cristã. Por quê? Porque quando nós aceitamos a Jesus, o que a gente quer? Servir, independente daquilo que seja. Você quer estar na igreja o tempo todo, você quer servir o tempo todo. E é isso que nós precisamos carregar ao longo da nossa vida cristã. É isso que nós precisamos carregar
Então o Senhor tem recompensas para aqueles que servem de coração. Então nós precisamos entender que o chamado do Senhor para nós sermos servos, esse chamado tem algumas características. Nós precisamos seguir o exemplo de Jesus como servo. A natureza do serviço cristão é um serviço de humildade, sacrifício e desinteressado. Todo o trabalho do Senhor tem a sua recompensa, porque o chamado de Deus para nós servirmos é um chamado individual. Eu quero encerrar contando para você de algo que Deus fez na minha vida. Alguns dos irmãos já ouviram isso aqui, outros não. Para você que não ouviu ainda, para que a sua fé aumente e a sua disposição de servir aumente. A sua disposição de servir cresça no seu coração. Para aqueles que ouviram, para que a sua fé seja acrescentada. Quando eu dei o exemplo de fazer em casa, eu lembro do início da minha vida cristã, quando eu aceitei Jesus, aqui na igreja de Cristo Nasceu. Quem é da minha época aqui, alguns irmãos, pastora Lúcia, sabe que essa parte daqui não tinha cimento, era só chão batido. Como era chão batido, sempre dava o quê? Os matinhos. E aí, eu aceitei Jesus, aí vim para a igreja, e aí um dia vendo aqueles matinhos, eu falei, rapaz, eu vou capinar esse negócio aqui. Eu sou bom para capinar, irmãos. É a minha área, eu entendo tempo de capina. Eu estava falando, eu morei ali na frente, nessa rua ali na frente, na esquina ali. Rapaz, eu fui capinar lá, e aí eu peguei chave, tô batendo, comecei cedo, batendo, brigando, e indo. Aí eu falei para minha esposa, princesa do céu, quantas horas aí? Rapaz, já passado um tempão, já viu horas, e eu não tinha moído 1 metro para trás, da capina. A hora que ela me falou quantas horas, eu falei, larga esse trem aqui, vamos chamar alguém que entende isso para fazer. E aí, capinando ali, aqui, essa parte da igreja, tirando mato, sei que era uma época de chuva, o tempo fechou, era época de chuva, o tempo fechou, eu falei, rapaz, eu quero terminar esse trem, pensando comigo, vai chover, ainda tem que juntar esse mato, carregar para fora, vai ficar um serviço no meio do caminho. Irmãos, eu só olhei para cima falei assim, nem olhei, só falei assim, Jesus, eu quero terminar a obra aqui, então o Senhor segure a chuva, pelo menos até eu terminar aqui, para não ficar o serviço no meio do caminho, nem eu me molhar. Beleza, aí eu sei que o tempo fechou, mas não choveu, terminei, peguei o lixo, pus para fora, terminei. Resultado, irmãos, eu não sabia, mas naquele dia Deus me abençoou com dom. Deus me abençoou com dom. Mas que dom, pastor? E teve irmãos já aqui que já testemunhou, assim, para ver que é algo de Deus mesmo, de orar e a chuva parar. Como assim, pastor? De orar e a chuva parar. Desse jeito na vida eu só vi um. Então foi várias vezes, várias oportunidades, que já aconteceu, a gente sair para acampamento de igreja, chegar num lugar na chácara, só aquelas nuvens preto, escuro, do povo, misericórdia. Acabou o final de semana, nós vai ser só junto. Irmão, calma, fica tranquilo. E orar e falar, Senhor, e vem o sol e essa chuva espera até a gente ir embora. Aí de repente abria. Não precisava esperar muito, não. Abria aquele solzão, e sabe que chovia às que horas? A hora que estava todo mundo dentro do carro e embora, a chuva. No aniversário da menina de 15 anos, a gente alugou um espaço, e aí organizando as mesas e as cadeiras, sabe quando começa aquela garoinha para chover? E aí tinha uma amiga nossa lá, e ela falou assim, Denoí do céu, você põe essas mesas aqui fora da área, no tempo, não vai molhar tudo, não vai ter que correr. Eu falei, calma, meu querido, vai chover não. Você está doido, como é que vai chover? Já está garoando, não vai chover. E aí ela ficou desesperada, E aí chegou uma outra amiga nossa, falou, pastor, do céu, vai chover. Eu peguei e falei para ela, não vai chover. Vai chover hoje, depois da meia-noite, vai chover. Antes não vai cair uma gota d'água. E aí quando foi 8 horas da noite, o tempo limpou. E aquele dia choveu. Que horas?
meia-noite caiu um temporal. E aí eu falei assim, Jesus, que tremendo, né? Tanto é que quando vai ter alguma coisa, né, as pessoas que já me conhecem falam assim, não, pastor, você não pode orar, não pode chover, não. Fala, não, irmão, não funciona assim, não, depende da situação, né? Não é bem assim para qualquer coisa, não vai chover mais, não é assim. Tudo tem o propósito de Deus, é para que a gente ore e pede. É igual ressuscitar morto, né? Quantos aqui já orou para morto ressuscitar? Quantos aqui já orou? Só a minha esposa? Você não orou? Mas quantos aqui já foi em velório? Acho que todo mundo, né? Aí você não orou para o morto por quê? Falta de coragem? Eu conheci uma pastora, acho que é pastor, não sei, né? Ele falava assim, rapaz, todo velório que eu vou, o povo não percebe, mas eu chego lá perto do caixão, põe a mão. Em nome de Jesus, levanta fora. Eu, rapaz, mas você é doido, não, moço, eu só vou lá para orar, você vai levantar o nome de Jesus, velho. Está certo, faz sentido. Né? Então é assim, no seu serviço ao Senhor, Ele pode te abençoar, até mesmo com dons espirituais. Amém? Se coloque de pé. Quero convidar a minha esposa, a pastora Luciana, para vir aqui à frente, está fazendo essa oração para os irmãos, para que essa palavra realmente entre no seu coração e te desperte a servir ao Senhor de forma desinteressada, para que você possa ser mais abençoado do que você já é, em nome de Jesus.